Ei, gente, bom dia, tudo bem? Que bom que a gente está junto aqui mais uma vez. Uma alegria para nós, mais um domingo, mais uma manhã, podendo servir ao Senhor, independente, como sempre a gente fala, independente do horário que a gente está vendo isso. A intenção do nosso coração é que Deus te visite aí. A intenção do nosso coração é que Deus, de fato, encha a tua casa com a presença dEle. Nós temos tido uma experiência muito interessante de alguns encontros de oração que nós estamos fazendo e de pessoas testemunhando que a boa mão de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a própria voz do Senhor aos corações tem sido ministrada. E sinceramente, como quase sempre eu digo, esse é um desejo do nosso coração, que você seja tocado pela presença de Deus nessa manhã. Que você seja impactado com a presença de Deus nessa manhã. Nós temos desde então tido muito cuidado em fazer com que você possa de fato ouvir a palavra de Deus e que a voz do Senhor seja ouvida pelo teu coração. Porque na verdade é o que transforma a gente, é a voz do Senhor, é a sua palavra. Então nessa manhã eu quero já incentivar você a estar conosco e adorar a Deus conosco. Na verdade, adorar a Deus com o seu próprio coração, adorar a Deus com a sua própria vida. Então a minha oração é que Deus de fato penetre aí nas entranhas da tua alma, no lugar secreto do teu coração, e que Ele possa transformar a sua história, assim como tem transformado a nossa. Tá bom? Esse é um desejo profundo do meu coração nesse dia, para que o Senhor possa falar com você, para que o Senhor possa tocar você, para que o Senhor possa curar você. Eu não sei se eu estou nessa manhã falando para pessoas que estão enfermas. Se houver alguém enfermo aí, eu quero mesmo pedir e orar para que Deus te cure, para que Deus toque você, para que Deus sare você dessa enfermidade. E que, em nome de Jesus, nós saiamos dessa experiência, desse culto nessa manhã, mais santificados e mais parecidos com Jesus. Tá bom? Essa é a minha oração e eu quero te convidar a orar comigo agora também. Logo depois nós vamos adorar ao Senhor com algumas canções, mas sobretudo eu queria muito que você orasse. Que você pudesse, como a gente está fazendo no grupo caseiro, antes de começarmos qualquer palavra, qualquer canção, que a gente possa voltar os nossos olhos a Deus nessa manhã, que a gente possa voltar o nosso coração a Deus nessa manhã e pedir que o Espírito Santo possa falar conosco. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor,
nós nos juntamos mais uma vez aqui. Eu na minha casa, meus irmãos, nossos amigos, os convidados em cada um da sua casa, os nossos irmãos da Montanha da Esperança, os meninos aí, talvez pessoas de fora do estado, talvez meus primos de São Paulo, talvez minhas tias, enfim. Pai, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus para que esse tempo não seja um tempo de entretenimento. Por favor, Espírito Santo. Que esse tempo não seja um tempo de soberba do nosso coração, que seja um tempo em que o nosso coração se volte para o Senhor. Eu peço para que o Senhor, por favor, ó Deus, possa tocar em cada coração, a começar do meu. Toque no coração de cada um daqui da minha casa. Toque no coração de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo agora. Por favor, Espírito Santo, manifesta o teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Recebe a nossa adoração e o nosso culto. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. E que seja um tempo para a tua glória, Deus. Que seja um tempo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos ter esse tempo juntos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu te convido a louvar o Senhor juntamente comigo nesta manhã, dizendo que o Senhor abra os nossos olhos para poder contemplá-lo e contemplar o grande amor dele por nós. Tá bom? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Senhor, é muito bom saber que o Senhor é um Deus de amor. Muito bom poder contemplar a tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia, que a cada dia é nova sobre nós. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos, é por isso que nós te bendizemos, é por isso que nós devotamos ao Senhor todo o nosso amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou o meu amor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou o meu amor. É por isso que te louvo, é por isso que te sirvo, é por isso que te dou o meu amor. Pai, eu te amo.
Amém, amém. Como eu te falei, como eu tenho falado com vocês, nosso coração tem se voltado para Deus num clamor ou num desejo profundo de que esse tempo seja um tempo que a gente possa desfrutar da sua voz, da sua presença. E eu quero aproveitar esse momento para te convidar a fazer parte conosco da expansão do Reino de Deus. A gente tem servido a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. A gente tem tido o privilégio de poder servir aonde o Senhor tem nos chamado a fazer. Então, nós temos, na medida do possível, ajudado pessoas, desde ofertas a cestas de alimento, entre outras coisas. Então a gente quer aproveitar e te dar essa oportunidade de participar com a gente, tá bom? Esse número que está passando aqui embaixo, você consegue todas as informações da conta da comunidade para você fazer o seu depósito, tá? Então, lá você consegue só mandar um WhatsApp, você vai receber todas as informações necessárias. Uma outra coisa, a gente continua tendo grupo caseiro, a gente continua tendo reuniões de grupo caseiro. E a gente quer te dar essa oportunidade de participar com a gente também, tá bom? Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, se você está participando desse tempo de culto, alguém te convidou, se você não é da comunidade, a mesma pessoa que te convidou está habilitada para te indicar um grupo caseiro. Onde você mora pouco importa hoje, né? A gente está se reunindo de forma virtual e tem sido bem legal, porque pessoas de vários locais, daqui de Vitória até de fora, têm participado das nossas reuniões, né? E a gente fica muito feliz em perceber que aquilo que talvez fosse problema para nós tem servido como uma grande ferramenta para a expansão e para o ensino da palavra de Deus. A gente está muito feliz com isso, então eu quero te convidar a participar de algum grupo caseiro também, tá? Nós temos redes sociais, Instagram, Facebook. Você está assistindo participando desse tempo com a gente através do YouTube. Eu quero te pedir, se você ainda não está seguindo a comunidade, se você ainda não curtiu a nossa página, e eu quero te incentivar a fazer isso, porque quanto mais você curte e compartilha a nossa página no YouTube, a gente consegue atingir mais pessoas. Eu queria te incentivar a fazer isso, se você não fez ainda, tá bom? Bom, é isso. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar até hoje servindo essa comunidade. Eu sou um dos pastores daqui, sirvo e tenho servido aqui desde o começo, né? Junto com o pastor Luciano, pastor Alaí,
pastor Adriano. Estou tomando a liberdade de chamar o Adriano de pastor, porque tenho convivido com ele de muito perto e tenho visto o coração pastoral desse rapaz. E eu quero que Deus abençoe Adriano, em nome de Jesus, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Vai ser um tempo em que a gente vai compartilhar um pouco ainda daquilo que a gente começou a falar do Evangelho na vida. Hoje eu quero falar do Evangelho na vida que muda a nossa perspectiva diante dos fatos. O Evangelho na vida que não nos torna ETs, mas nos faz enxergar alguma coisa para além dos nossos olhos, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por isso, vamos orar e logo depois vamos compartilhar a palavra, tá bom? Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir com os nossos bens, com aquilo que o Senhor tem nos dado bondosamente. Obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por podermos servir uns aos outros. Obrigado por sermos chamados a te servir em qualquer lugar, seja através de um culto online, seja através de um grupo caseiro online, seja através de uma comunidade ou de qualquer outra, seja através do serviço do Senhor na cidade de Vila Velha ou fora dela. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos chamado e é um privilégio para nós, ainda sendo homens tão fracos e limitados, podermos ser chamados teus servos e para te servir. Agora que vamos meditar na tua palavra, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor fale conosco aqui. Por favor, Senhor, e que teu Espírito Santo possa ministrar poderosamente aos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Vou só dar uma ajeitada aqui e a gente já volta para pensar sobre a palavra de Deus e o Evangelho, tá bom? Até daqui a pouco. Amém, amém. Bom, eu tenho compartilhado com vocês já há 2 domingos uma série que se chama Evangelho na Vida. Nós começamos a conversar um pouco sobre o Evangelho na Vida que muda a cidade ou muda o mundo à nossa volta. E eu pude meditar com vocês um pouco sobre, na perspectiva da carta do profeta Jeremias, ou do livro do profeta Jeremias, quando no meio do exílio na Babilônia, Deus chama aquele povo para servir o lugar onde não era a terra deles. E eu pude compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido a respeito de, mesmo numa terra estranha, mesmo num lugar onde a gente não chama de nosso lar, ou nossa casa, a gente tem condição de, e somos chamados a sermos luz e sal, né? Então, eu falei um pouco sobre isso, do Evangelho na vida do homem, que na verdade, usado para transformar a vida da cidade e o mundo onde ele vive. Depois eu conversei um pouco também sobre o Evangelho na vida que muda o coração, né?
a partir da parábola do filho pródigo. E como a boa notícia do Evangelho caiu para nós quando nós percebemos que as nossas práticas ou aquilo que nós agimos ou fazemos, às vezes esquecemos de que o Evangelho, na verdade, nos revela o Pai que está o tempo todo a nos procurar e nos chamar para Ele, apesar das nossas limitações, né? E isso nos faz não apenas entender o amor do Pai, mas também nos relacionar com os outros irmãos, seja eles aqueles a quem nós classificamos como pecadores mais do que a nós, ou até mesmo quando a gente mesmo prefere caminhar os próprios caminhos e de uma certa forma esquece um pouco de sermos filhos de Deus, né? Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre isso, o Evangelho na vida, mas que muda a nossa perspectiva daquilo que está à nossa volta, ou a forma com que nós enxergamos o que está à nossa volta, ou como nós interpretamos, ou o que os nossos olhos veem, o que isso é gerado no nosso coração. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que, como vocês viram no vídeo, nós estamos vivendo tempos de notícias meio estranhas, né? Para não dizer ruins. Apesar de, mesmo no meio de tudo isso, termos muitas notícias boas o tempo todo, não são essas notícias que nos são passadas, ou não são essas notícias que nós lemos nos jornais. Às vezes não são essas notícias que nós compartilhamos uns com os outros. Quando a gente começa a perceber que essa pandemia vai chegando perto, ou está perto da gente com uma pessoa conhecida, com um vizinho conhecido, por exemplo, aqui no meu prédio, eu tenho um vizinho que está entubado, pelo menos essa foi a informação que eu tive essa semana. Tem um vizinho aqui embaixo do meu apartamento, que também estava com Covid, graças a Deus está bem. Bem melhor, já está liberado, foi curado, né? Mas cada dia que passa a gente está recebendo uma notícia. A verdade é que os nossos olhos estão o tempo todo olhando algum tipo de coisa que impacta o nosso coração, né? Então hoje eu queria pensar com vocês um pouco sobre isso. Porque o Evangelho, ele não nos transporta desse mundo. O Evangelho não nos tira dessa situação. Por exemplo, nós fomos impactados, atingidos pela graça e pelo Evangelho do Senhor, que é aquela boa notícia que transforma tudo à nossa volta, mas ao mesmo tempo transforma tudo dentro de nós e à nossa volta, mas ao mesmo tempo a gente continua se despedindo de pessoas que a gente ama. Ao mesmo tempo a gente continua vendo pessoas que são pessoas que nós pensamos assim, a gente vai viver do lado dessa pessoa ainda muito tempo, e não é isso que acontece. Mesmo tempo que essa boa notícia da graça, da cruz, do amor de Deus, que transforma o nosso coração, ainda não nos transportou desta vida, ou deste reino, deste mundo, definitivamente para um outro lugar. A gente continua aqui, ficando doente, gripado. Essa semana mesmo, logo no começo da semana, eu estava certo que eu estava com Covid. Muita dor no corpo, muita fraqueza, garganta ruim, coriza, um monte de coisa. E eu falei, estava até conversando com o Luciano, eu falei, eu acho que agora sou eu. Mas no outro dia, graças a Deus, eu já estava bem. É ruim, né, esse ambiente. Né? É ruim a gente viver num tempo em que é estranho, uma dicotomia, né? Você tem a certeza do Evangelho, do amor de Deus, mas ao mesmo tempo você está rodeado de coisas ruins. Bom, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Como que nós vivemos essa dualidade, para nós da Vineyard, na verdade a teologia do reino de Deus, ela fala dessa tensão, né, do já e do não ainda,
da plenitude do Evangelho a nós, mas não da plenitude de todas as coisas mudadas pelo Evangelho. E eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, essa semana, eu não sei se eu compartilhei já, mas eu tenho tido tempo de discipulado com Davi. E nós estamos caminhando em Salmos. E a gente está lendo os Salmos juntos. E nós estamos orando juntos e temos meditado sobre os Salmos juntos. E essa semana eu vou compartilhar com você um salmo que eu tive com Davi, compartilhando com ele, orando com ele. E muito do que eu vou te falar hoje está diretamente ligado ao que eu e Davi conversamos. E Deus usou profundamente o Davi para falar comigo. Deus falou comigo profundamente através da vida do meu filho. É engraçado porque as coisas vão acontecendo, você vai praticando o devocional, né? Você vai praticando a leitura orante, né? Você vai praticando a sua lectio divina, quando você para num texto e lê, até que o Espírito Santo possa falar com você, e você tem um tempo meditando sobre ele, tudo isso. E eu quero ler com você, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo de número 13. Salmo de Davi, número 13. É um salmo curto, pequeno, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, tá bom? Eu vou esperar você abrir. Salmo de Davi, 13, número 13. Uma linda canção, cheio de humanidade, né, de Davi. E como eu te falei, eu vou compartilhar aquilo que o meu Davi daqui de casa, muito do que ele compartilhou comigo. Vamos ler? Os Salmos de Davi, número 13, o capítulo 13, ou Salmo 13. Olha a oração de Davi. Olha a oração que ele faz através dessa canção. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responda-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não diga, ou para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Porquanto me tem feito muito bem. Bom, gente, como eu falei com vocês, eu quero fazer uma breve meditação a respeito desse salmo e, sobretudo, o evangelho na nossa vida, que muda a forma com que nós lidamos com aquilo que os nossos olhos nos apresentam. Como nós lidamos com aquilo que chega aos nossos ouvidos, como nós lidamos com aquilo que nós estamos rodeados todos os dias. Principalmente nesse tempo, né? Eu tenho certeza que você tem alguém ou algum conhecido que infelizmente veio a falecer por causa da Covid. Semana passada nós estávamos orando, né, pelo pastor Ademir, e
para nossa tristeza, ele foi levado ao Senhor, mas não por conta de uma tristeza desesperada, mas nós sabemos com quem o pastor Ademir está. Bom, como eu falei, a gente está vivendo por um tempo, passando por um tempo assim, certo? Bom, Davi também passou. Esse Salmo 13, a gente não consegue, não há relatos, alguns dizem que Davi escreveu isso quando estava fugindo de Saul, outros dizem que quando ele estava fugindo do próprio filho. Enfim, a gente não tem nenhum tipo de afirmação definitiva a respeito do porquê que Davi escreveu, mas uma coisa é certa, há uma ordem que todos nós aqui vivemos ou vivenciamos, porque pense comigo, o Evangelho chega a nós e faz com que a gente entenda, ou o Espírito Santo nos ilumina a mente, nos convencendo do nosso pecado. E a gente passa a viver uma vida profundamente grata a Deus e parece que a gente está flutuando, né? Parece que nós nos tornamos homens, super-homens, mulheres maravilhas, super-heróis, que não temos mais ou não tememos mais nada, porque agora nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Logo, logo a gente começa a entender como é bom pertencer a esse Deus. Você lembra dos primeiros anos da sua conversão? Lembra como que aquela alegria, aquela chama ardia profundamente no teu coração e como tudo que você queria era sair por aí falando do Evangelho para as pessoas? A verdade é que com o passar do tempo a gente vai percebendo que o Evangelho chegou a nós, mas o Evangelho ainda não transformou a realidade do mundo em que a gente vive. As pessoas continuam ficando doentes. As pessoas continuam passando por dificuldades. Casamentos passam por lutas, filhos passam por dificuldades. A gente tem que se despedir de pessoas que a gente ama. Davi, ele viveu mais ou menos assim também. Davi, você vai se lembrar disso, quando ele foi separado pelo profeta. E quando ele recebeu a palavra do profeta dizendo, olha, você foi escolhido, menino. Mesmo depois de alguns anos, Davi começa a desfrutar dessa bênção, de ser escolhido por Deus e de caminhar profundamente próximo a Deus. A coisa que a gente percebe dali para frente é que Davi começou a ter batalhas e uma boa parte delas Davi venceu. E diante de tudo isso, a gente também se lembre, você vai se lembrar disso, Davi por vezes foi perseguido, temeu a morte. Davi tinha a convicção de que iria morrer. Davi tinha certeza de que os seus inimigos iriam ceifar a vida deles. Davi sabia disso, de uma certa maneira Davi também passou a temer isso. Não somente nesse salmo que a gente leu, mas você se lembra mesmo do Salmo 51, quando Davi é confrontado no seu pecado, como ele estava amargurado e triste. Bom, irmãos, a verdade é que quando a gente recebe o Evangelho, toda essa verdade, essa alegria de pertencermos a Deus, logo, logo começa a ser confrontada por aquilo que a gente vê e ouve. Bom, vamos trazer para os nossos dias hoje. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão com o coração profundamente tristes nessa manhã. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão deprimidas. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão com o coração amargurado, entristecidas. Seja por uma enfermidade de alguém, seja para a sua própria enfermidade, seja por causa do pecado dos outros ou do seu próprio pecado. A verdade é que quando a gente começa a se deparar com esse encontro de uma vida transformada por causa do Evangelho e
e do mundo ainda não transformado na sua totalidade, a gente começa a se entristecer. E a grande verdade, como eu preguei há pouco tempo atrás, que eu disse que a Covid estava sendo para mim um convite, né? E uma das coisas que eu preguei, você vai se lembrar disso, é que Jesus estava me chamando para olhar para Ele. Olhem para mim. Mas a gente está vivendo um tempo, na verdade, a gente não consegue viver esse tempo sem olhar para coisas que são ruins. E quando a gente começa a olhar para essas coisas que são ruins, nós, como Davi mesmo, nós passamos a talvez pensar que o Senhor não está olhando para nós. Que o Senhor não está mais preocupado com a gente. Que o Senhor não está mais interessado nas nossas lágrimas. E há uma tendência em nós, como eu disse no domingo que preguei sobre o Evangelho que muda o coração, é de nós começarmos a viver meio como um carro sem trocar o óleo. A gente começa a machucar a máquina. E a gente começa a viver uma vida totalmente desconectada com o nosso próprio coração. Essa semana mesmo eu tive um tempo, você sabe disso, eu me reúno semanalmente com alguns pastores e a gente estava junto, fisicamente junto, orando. E eu compartilhei um pouco desse texto com eles e eu disse, talvez eu esteja falando aqui, a gente esteja aqui como amigos, mas o seu coração está mal, cara. Talvez a gente esteja aqui como amigos, mas o que você gostaria mesmo é que Deus fizesse algo em alguma área da sua vida. E às vezes a gente vem pra cá e começa a falar, a rir, porque é bom estar junto e tal, a gente se esforça para estar junto. Mas talvez o seu coração esteja aqui e não está legal. E talvez eu esteja me reunindo aqui com pastores que ainda continuam falando para Deus no seu íntimo, porque nem sempre sai pela boca, dizendo, Senhor, por que o Senhor não está olhando para mim? Por que o Senhor não está vendo isso? E a gente teve um tempo ali de choro, porque nós chegamos à conclusão que a gente estava fazendo inúmeras outras orações, mas a gente não estava sendo capaz de se voltar para Deus e dizer assim, Deus, eu estou me sentindo só. Deus, eu gostaria muito que o Senhor tocasse no meu casamento. Deus, eu gostaria muito que o Senhor mudasse meu ministério. Deus, eu não estou vendo a sua mão na minha família. Deus, não é possível que o Senhor não está vendo tal coisa. Isso para mim é muito triste. E a gente tem uma tendência de viver essa pseudo-espiritualidade triunfalista, dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está. Os nossos olhos estão vendo um monte de coisas que estão entristecendo o nosso coração. A gente está ouvindo um monte de coisas, seja alguém fala pra gente, ou alguém que falou pra gente, diga alguém que falou. E a primeira coisa que talvez aconteça conosco, quando a gente começa a olhar essas situações e não age com muita sinceridade, sobretudo com Deus, a nossa alma começa a penar. A gente passa e começa a dormir mal, a tristeza na alma, no coração, a amargura. Porque a gente não se voltou a Deus para expor para Ele aquilo que de fato tem ferido a gente. Porque às vezes a gente entende que
ou espera que aquela verdade do evangelho que nós ouvimos nos primeiros anos, ela mudasse tudo à nossa volta, e às vezes a gente começa a viver, como eu falei logo no começo, essa vida dupla, né? E a gente tira de nós a humanidade dizendo, Deus, às vezes as coisas não estão boas. Não foi isso que Davi fez? Eu quero que você acompanhe comigo. Olhe para a sua Bíblia. Acompanhe comigo aqui. Veja se não é essa ordem que acontece no Salmo, quando Davi vai até o versículo 2, versículo 1 e 2. Vê se não é o chorar da expressão de Davi, tentando mostrar para Deus a sua solidão ou aquilo que afligia a alma dele, sobretudo no que dizia respeito a Deus. Porque ele esperava que Deus fizesse alguma coisa. Ele esperava que Deus agisse de alguma forma. E ele se volta para Deus e diz assim, até quando, Senhor? Isso é até quando? Até quando eu vou sofrer? Ou até quando esquecer-te-ás de mim? Davi estava se sentindo só. Até quando ocultarás de mim o rosto? Isso é, Deus, quando é que você vai voltar a olhar para mim? Até quando estarei eu relutando? E ele vai logo para a sua alma. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Pela solidão e pela saudade ou ausência aparente de Deus. Saudade ou ausência aparente de Deus. Atenta para mim, responda-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não morra. Ilumina os meus olhos. Bom, queridos, como eu falei com vocês, o evangelho que muda a nossa perspectiva, ele não está ligado àquilo que nós vemos. Diante de todas essas coisas, a gente espera que tudo acontecesse segundo aquilo que nós desejaríamos ou desejássemos. E essa perspectiva não muda porque o evangelho chegou o que nós enxergamos não muda porque o evangelho chegou a nós. O que nós sentimos não muda porque o evangelho chegou a nós. Mas aí é que está. E é nisso que eu queria me pegar com você. Já que nós concordamos que os nossos olhos não veem coisas boas, nós não ouvimos coisas boas. Mas aí que está o evangelho que muda a perspectiva. Porque pense comigo. Quando o evangelho chegou a nós toda a história de um Deus que veio tratando-nos na história até os dias de hoje. A história do Marcos não começou quando Marcos nasceu. Quando eu olho para trás, eu não vejo o ano que o Marcos nasceu. Porque lembre-se, a minha vida ela é transformada quando o evangelho chega. Então, quando eu olho para trás, eu não olho apenas o meu nascimento carnal, físico. Eu olho o amor despejado de um Deus misericordioso e gracioso que vem sido manifestado desde a queda do homem. Eu consigo ver a minha história no Éden. Quando Deus, por causa do pecado do homem, fez com que um animal fosse sacrificado para cobrir a nudez daquele homem, daquela mulher. Eu olho para trás e vejo a minha história quando um pai resolve obedecer o chamado de Deus e sobe com seu filho e quando ia sacrificar, não sacrifica porque o próprio Deus providencia um sacrifício. Era sobre mim aquilo.
Quando eu olho para trás, eu vejo tantas e tantas manifestações de um Deus que vem se revelando na história para mostrar hoje a mim que eu não sou apenas o Marco que nasceu em 1974, eu sou um Marcos desejado, planejado por um Deus que vem tratando a minha história desde o começo de todas as coisas. Então, quando eu olho para trás, o meu coração, ele é inundado por um amor e por uma expectativa da manifestação desse Deus. No hoje, no agora, apesar daquilo que os meus olhos veem, apesar daquilo que os meus ouvidos ouvem, apesar de eu não entender tudo, apesar de eu não compreender tudo, eu ainda olho para trás e vejo um Deus agindo poderosamente em amor a mim. Eu olho para trás e vejo a minha história sendo contada na Via Crucis, onde o meu Senhor carregou a sua cruz. Eu olho para trás e vejo a cada martelada de um prego em suas mãos, a minha história sendo contada ali. Eu olho para trás e vejo naquele domingo de Páscoa, dizendo, o Senhor não está mais aqui, Ele ressuscitou, é minha história. Então, quando eu olho para trás, eu vejo a minha história sendo contada pelas mãos e pelos lábios de um Deus maravilhosamente amoroso, que não começou a fazer bem a mim quando eu nasci, Ele já vem fazendo demonstrações de amor gracioso no começo de todas as coisas. E assim, quando eu olho para trás, quando você olha para trás, quando nós entendemos o Evangelho, nós não estamos parados nesse tempo, nesse local, com os nossos olhos olhando tudo que estamos vendo. Não, nós olhamos para trás e vemos a nossa história sendo contada, dia após dia, ano após ano, século após século, de um Deus amoroso agindo para que eu hoje tivesse vida. Para que você hoje tivesse vida. O evangelho que chegou a nós não é um evangelho do hoje, é um evangelho da história. Então eu não sou impactado apenas pelo que eu vejo, apesar de ser. Eu não sou destruído pelas tristezas que me rodeiam, apesar de muitas vezes estar triste. Eu olho agora para esse salmo e me lembro exatamente. Porque, olha, pense comigo. Davi conta primeiro da expectativa dele para com Deus. Ele esperava algo que Deus fizesse. Davi derrama a sua alma dizendo que estava profundamente triste, a alma batida, relutante. Eu imagino sem dormir, amargurado. Mas diante desse cenário, do que Davi sentia da solidão, de olhar os inimigos, de perceber o perigo, de sentir a alma aflita, ele diz, bom, diante de todas essas coisas, do que diz respeito a mim, o que eu vou fazer hoje, como eu vou agir. Versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Diante da minha aflição, diante da minha tristeza, diante da minha amargura, diante daquilo que eu leio no jornal, diante de eu me despedir de um ente querido, de um amigo, diante de eu ter que me afastar de algo, ou fazer algo, ou diante da tristeza da minha alma, ou diante de noite sem dormir, ou diante seja lá do que for, eu ainda vou fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Eu vou confiar na tua graça.
eu vou regozijar o meu coração na tua salvação. Gente, é demais, é demais. Eu estava conversando com o Davi e eu estava falando justamente de como a gente estava sentado aqui na varanda e eu estava dizendo assim, e aí, Davi, você já se sentiu como Davi, o rei Davi e tal? Ele começou a contar umas situações em que ele se sentiu só, em que ele estava muito triste e tal. E é engraçado, ele falou assim, mas eu não queria falar para vocês porque eu estava preocupado que vocês não me olhassem como se eu estivesse triste. Então eu falava que eu estava alegre. Não é assim que a gente faz de vez em quando? Eu falei assim, filho, mas a gente é humano, a gente não pode, a gente não precisa esconder a nossa humanidade. Tem dia que a gente vai estar triste mesmo. Mas o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer da nossa história. Quando o presente não traz pra gente respostas, quando a gente não entende tudo que a gente está vivendo, a gente olha para trás. Não para trás no sentido de abandonar, mas olha para a história. E a gente se lembra da graça. E quando a gente se lembra da graça do nosso Deus, que, como eu falei, não é manifestado apenas no hoje, é manifestado na história, a gente começa a se alegrar porque nós fomos salvos por ela. É muito louco quando a gente deposita em Deus a nossa aflição na troca apenas do conhecimento dele e da esperança da sua manifestação. Num tempo de aflição, a gente olha para trás. E aí você pode perguntar assim, tá bom, Marcos, e quando a gente está aflito com o futuro? Para onde nós estamos indo? O que será de nós? E aí ele traz no último versículo uma coisa que eu acho, em outras versões, ele diz, cantarei. Na minha versão diz cantarei, talvez na sua justamente aponta isso para uma ação futura. E ele diz assim no versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Porquanto me tem feito muito bem. O Evangelho em nós, que muda a nossa perspectiva diante daquilo que nós enxergamos, é esse Evangelho que não muda os nossos olhos, que não nos transporta para o fantástico mundo de Bob. Não é esse Evangelho. É o Evangelho que vem a nós neste tempo, nesta hora, por exemplo, nesta hora de pandemia que todos nós estamos vivendo. Esse Evangelho está sobre nós. E esse Evangelho que está sobre nós não mudou aquilo que nós estamos vivendo. Nós continuamos, como eu falei, passando por lutas inúmeras, cada um na sua área, ok? Nós continuamos passando por dificuldades, cada um na sua área. Esse Evangelho, o Evangelho que nos transportou do reino das trevas para a luz, ele não nos transportou deste mundo ainda. Eu continuo envelhecendo, infelizmente eu continuo envelhecendo. Meus cabelos estão caindo. Continua acontecendo tudo isso. Eu ainda não estou no corpo glorificado, mas o Evangelho que veio a mim, ele trouxe consigo a história
história impressa de um Deus amoroso, misericordioso, que já pensava em mim, até mesmo antes da fundação de todas as coisas. Salmo 139 diz para nós que Deus nos conhecia quando nós éramos informes, nós não existíamos, Deus já sabia de nós. Quando nós olhamos para trás e vemos como Deus bondosamente vem agindo para a nossa salvação, não quando nós nascemos, mas antes disso, nós nos alegramos profundamente em pertencermos a esse Deus. Então, o que nós passamos hoje continua acontecendo, mas o que realmente nos alimenta, ou o que não nos deixa esmorecer, o que não nos deixa desistir, o que não nos deixa sermos destruídos, e eu digo, nós continuamos nos entristecendo, tudo isso que eu já falei, mas o que nós não viramos pó. É quando nós olhamos para trás e vemos essa manifestação de Deus, e nós descansamos na graça, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não estou entendendo nada aqui, mas quando eu olho para trás, eu percebo o Senhor agindo com situações infinitamente maiores do que essa, por minha causa. E eu descanso na tua salvação. E eu descanso na tua salvação na expectativa de que um dia o reino será pleno. Um dia, céus e terra, isso é reino futuro do nosso amado Jesus, e tudo que está à nossa volta, inclusive as coisas que nós olhamos e não gostamos, nos entristecem, tudo isso um dia de fato será um só. E o reino do Senhor será pleno. Então, o Evangelho em nós nos muda a perspectiva do presente quando nós olhamos para o passado e percebemos Deus. Mas quando nós olhamos para o futuro e percebemos Deus. Não importa o que passamos hoje, quando eu olho para o passado, eu percebo Jesus sendo depositado como sacrifício por minha causa. E quando eu olho para o futuro, eu vejo a igreja, eu, você, nos alegrando com Ele, e Ele vai poder ver os frutos do seu penoso trabalho. O Evangelho em nós muda tudo. Como eu falei, não muda o que a gente vive, por exemplo, nas coisas que a gente não entende. Não muda quando a nossa alma está aflita, porque, como eu falei, a gente ainda não foi transformado totalmente, então a nossa alma se entristece. Mas o Evangelho em nós muda a nossa perspectiva, até mesmo quando a gente se percebe carnalmente só, mas quando a gente olha para a história, a gente percebe que até mesmo antes de existirmos, nós não estávamos só. Eu quero que o Espírito Santo ministre esse teu coração. Deixa o Evangelho mudar a sua perspectiva do que os seus olhos estão vendo. Porque você vai continuar vendo coisas que você não vai gostar. Você vai continuar ouvindo coisas de que você não vai gostar. Vão entristecer. Você vai continuar tendo algumas lutas. O carro vai continuar quebrando. Enfim, gente. As coisas vão continuar acontecendo. Mas permita-se agora por um instante, eu queria te convidar a fechar seus olhos. Permita que o Espírito Santo lembre a sua história no Evangelho.
Deixa o Espírito Santo, olha para trás agora. Começa a se lembrar da cruz. Começa a se lembrar do Cordeiro Pascal. Começa a se lembrar das cordonizes, da nuvem, da coluna, da água que jorrava na pedra. Começa a se lembrar das ações graciosas de Deus na história para fazer com que hoje eu e você fôssemos chamados seus filhos, mesmo no meio da pandemia. Agora que você se enxergou no passado e na história, permita-se agora olhar para frente. E perceber o Evangelho lá, quando nós estaremos com Ele. E quando céus e terra serão apenas um reino só, onde não haverá mais despedidas, onde não haverá pandemia. Deixa teu coração de ser cheio de uma expectativa santa pelo que está por vir também. Eu oro para que Deus, em nome de Jesus, possa falar com você nessa manhã. Eu oro para que a revelação do Evangelho, do amor do Pai, não seja apenas algo de que você ouviu falar, mas seja de fato algo que você viu, experimentou, algo que entrou dentro de você e tem feito com que tudo mude. O mundo onde você mora, sua cidade, tem transformado o teu coração esse Evangelho. E esse Evangelho tem transformado a perspectiva ou aplicação das coisas que você tem visto, ouvido, contemplado. Vamos orar? Eu quero orar. Depois eu vou pedir para a Luciana tocar mais uma canção para a gente, tá? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, Pai, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua graça. Nós nessa noite, ou nessa manhã, nessa tarde, eu não sei quando é que pessoas estarão vendo esse vídeo. Nós que nos reunimos aqui, somos lembrados nessa manhã do Evangelho. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa inundar a vida e o coração de pessoas aqui nessa manhã. Eu quero orar para que, se tem alguém aqui que está assistindo isso, ouviu essa palavra e ainda não tem essa convicção de olhar para trás e ver o Evangelho, que o Senhor possa ministrar salvação nessa manhã, arrependimento de pecados. Se eu estou falando para alguém que está totalmente desesperançado, sem a menor perspectiva de algo bom no futuro, eu quero pedir para que o Senhor, em nome de Jesus, traga convicção e uma esperança santa no Senhor daquilo que está por vir e da manifestação da plenitude do Teu reino. Pai, se revela a nós, ó Deus, a mim e aos meus irmãos aqui nessa manhã, para que a gente não apenas fale, repita coisas, mas que de fato a gente te conheça. E esse conhecimento do Senhor possa mudar tudo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos cantar uma última canção. Eu oro para que Deus fale ao teu coração ainda no restante desse domingo. Aproveite para ter um tempo com o Senhor. Aproveite para separar um tempo a sós com o Senhor. Aproveite um tempo para reler esse salmo, para se identificar nele e ao mesmo tempo identificar aquilo que ele está ministrando ao teu coração. Tá bom? Deus abençoe, eu espero mesmo que Deus tenha falado com você. Vamos cantar? Um grande abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
mas agora de contigo andar. Eu sei, ó Deus, que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei, ó Deus, que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom